Saúde Celular de hoje vai fazer uma homenagem, vamos dizer assim, ao aleitamento materno. Estamos vivendo o mês de agosto e do dia 1º ao dia 7 de agosto é a semana de conscientização da importância do aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês e pelo menos até os 2 anos, juntamente com outros tipos de alimento. O leite materno ele é fundamental para a vida da criança, mas não só da criança, do futuro adulto também, porque o leite materno ele faz o que nós chamamos de programação metabólica. O que significa programação metabólica? Significa que vai diminuir e muito o índice de doenças cardiovasculares, de obesidade, de diabetes, de esquizofrenias, de depressão, de transtorno de ansiedade, várias outras patologias que hoje permeiam o mundo dos adultos, infelizmente, com o aleitamento materno, da forma que nós estamos preconizando e orientando, faz a diferença para que esse adulto evite de ter todos esses problemas. O aleitamento materno ele é fundamental não só para o desenvolvimento ponderestatural da criança, na forma correta, mas também para o desenvolvimento neural. Não existe nenhum tipo de fórmula infantil ou outro tipo de leite que se compare ao leite materno. Essa conscientização é importantíssima, além de fazer muito bem para a mãe, fazer muito bem para o pai. Para a mãe, nós temos indicadores que diminuem o índice de câncer de mama, de câncer de ovário, doenças essas que ainda, infelizmente, matam muitas mulheres. E o aleitamento materno evita, faz com que não ocorram essas doenças, diminui e muito a incidência dessas doenças. Eu sempre digo, se existe algo que é perfeito nessa vida, neste mundo, é o aleitamento materno. E vai falar conosco o Dr. Moisés, que é pediatra. Além de pediatra, ele é chefe do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Paulista, né? São Paulo, né? Que ele coordena todo um trabalho sobre a conscientização do aleitamento materno. Por isso convido vocês a assistirem o programa, não saiam daí, é um programa muito interessante, com informações muito interessantes e vocês vão entendendo cada vez mais que amamentar ao peito é dar vida a seu filho. Não saiam daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e quem assistiu o editorial viu que hoje nós vamos falar desse assunto importantíssimo, um assunto atual, um assunto que ao mesmo tempo não é dado ainda o devido valor e que faz a diferença não só na vida de uma criança, de um bebê, mas faz a diferença no futuro dessa criança. Esse futuro, esse adulto, com certeza, se tiver o aleitamento materno, como vocês vão acompanhar hoje aqui, exclusivo até o 6º mês e até pelo menos 2 anos, com certeza será um adulto saudável, muito diferente daqueles que amamentam leites, fórmulas ou até mesmo, infelizmente ainda, muita gente dando leite de vaca. E tenho o prazer de receber aqui em Poços, nos nossos estúdios, aqui pela primeira vez, espero que vamos ter outras vezes, meu colega pediatra, né, o Dr. Moisés Chensinkis. Falei certo? Chensinkis. Nome difícil? Ele falou que tem um mais difícil ainda, né? Tem um começo que é o Yechiel antes do Chensinkis. Ah, então, mas o Dr. Moisés, que ele é presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo e veio aqui a Poços, né, fazer uma palestra, convidado aí pelo Círculo Materno, esse grupo tão importante que vem agregando tanto valor às nossas crianças aqui em Poços de Caldas, e nós convidamos para fazer o programa conosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Obrigado pelo convite, tanto do Círculo Materno quanto o seu. Falar de aleitamento materno, principalmente com quem defende o aleitamento materno, sempre é muito bom. É muito bom, né? Moisés, podemos nos tratar assim, somos colegas. Primeiramente, conhecer a Poços, não? Primeira vez. Vai amar. Primeira vez que eu vim para Poços. Vai amar. Poços é uma cidade maravilhosa, maravilhosa. Esse programa aqui, nós vamos conseguir atingir 27 municípios
Isso é muito importante, né, levarmos essas informações aí para várias cidades aqui da região, né? Porque nós temos que realmente continuar esse trabalho árduo, um trabalho mostrando a importância do aleitamento materno, que diferença, eu falo que se existe algo perfeito nessa vida, chama-se leite materno. Bom, vamos começar já, porque nós até 1950, mais ou menos, existia até as crianças amamentavam ao seio materno. A partir dali, com a industrialização e tudo mais, e as mulheres também ocupando aí outros espaços e buscando outros trabalho, sendo arrimo de família muitas vezes, e às vezes pela falta de orientação, porque nós sabemos que pode-se trabalhar aí, amamentar, né? Existem formas de fazer isso. Houve uma queda muito grande do aleitamento materno, né? Na questão do aleitamento materno. Essa história, realmente, ela é verdade. Concorda comigo? Sim, sim. Foi mais ou menos a partir de 1970, quando as indústrias de leite chegaram ao Brasil, certo. Nós tivemos uma queda altamente significativa. Então, por exemplo, em 70, nós tínhamos uma extensão de aleitamento materno de 3% das mães amamentando aos 6 meses. E o aleitamento materno, que era maior, por conta de, na época, as fórmulas serem chiques, elas ganhavam um apelido de maternizado, que ajudavam a mulher a poder ter uma vida própria e que não ficassem muito presas Sim. aos seus bebês pelo período que se amamentava. Então, nesse momento, houve uma diminuição significativa. Com as iniciativas que a gente teve aqui no Brasil, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, veio depois da década de 90, e outras ações governamentais, a gente conseguiu aumentar essa taxa. Certo. A última estatística que a gente tem oficial brasileira, é de 2006, e por conta dessa estatística e da divulgação dessa evolução do professor César Vítora, que é um epidemiologista de Pelotas, Sim. o Brasil hoje é padrão mundial de aleitamento materno. Com os dados de 2006, naquela época, Sim. essa evolução foi altamente significativa. Muito. Hoje, certeza. A gente tem noção que de 10 anos para cá, essas taxas não evoluíram. Então, nós estamos muito aquém ainda daquilo que preconiza a Organização Mundial de Saúde, daquilo que o Ministério de Saúde quer, daquilo que nós pediatras queremos e, com certeza, daquilo que as mães e os bebês também querem. Com certeza. É a mesma situação, né, Moisés, quando nós falamos da questão do parto normal, do parto cesárea, é algo ainda que nós temos que evoluir demais da conta, muito. E é claro que nós sabemos que o parto normal, ele incentiva mais o aleitamento materno do que uma cesárea. O neném nasce, você imediatamente a coloca para sugar no seio da mãe, e no caso da cesárea é complicado, tem toda aquela parafernália, enfim. É algo realmente que nós temos ainda que evoluir muito ainda, mas eu acho que o trabalho ele deve ser contínuo, constante, com certeza uma hora nós vamos chegar no ideal. O parto cesariana é um parto excelente para quando ele tiver indicação. Sim. Se existe o momento da espera do trabalho de parto, mesmo mães que são submetidas à cesariana podem fazer contato pele a pele, podem fazer aleitamento materno na sala de parto. Porque ao momento que se chega na hora do trabalho de parto, esta mãe já está preparada para amamentar. O grande problema que a gente tem, e isso tem acontecido muito, por exemplo, em 2015 nós temos a seguinte estatística no estado de São Paulo. 650 mil partos no estado de São Paulo. Sim. 67 mil prematuros. 11%. O problema dos prematuros é quando eles nascem sem o trabalho de parto, antes do bebê estar preparado para isso. Aí sim esse bebê começa a ter dificuldade, porque essa mãe também não teve ainda o estímulo adequado para a lactogênese, para poder até eliminar, produzir o seu colostro e oferecer o próprio seu leite para o bebê
dentro do seu espaço de acompanhamento. Mas tem que estar toda uma equipe preparada. Total, com certeza. E voltada com o objetivo de amamentação, do aleitamento materno, sem dúvida. Né? Com certeza. Mas, bom, vamos então entrar diretamente. Qual que é? Às vezes as pessoas querem entender, né, como que é uma dinâmica da produção do leite. Qual que é a dinâmica? Olha, a produção do leite, a lactogênese começa desde que a mãe começa a produzir dentro da sua mama, na gestação, toda a estrutura para que saia este leite. Tudo começa num colostro, na hora do parto, que é um leite que é em menor quantidade, é mais rico em anticorpos, é o apropriado para aquilo que aquele bebê precisa. Eu acho sempre interessante a gente citar alguns dados, porque são dados que as mães não têm. No estômago de um recém-nascido, de parto normal, de peso normal, no primeiro dia de vida, cabem por mamada 5 ml, uma colher de chá. Não acredito que tenha mãe que não produza 5 ml de uma mamada para oferecer logo na sala de parto para o seu bebê mamar. Esse leite colostro dura uma semana, de uma semana até um mês se transforma no leite intermediário para chegar ao leite maduro depois de um mês. O processo, ele depende de uma série de fatores. A gente diz sempre que aleitamento materno é natural, mas nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Requer uma equipe de apoio, e quando a gente fala equipe de apoio, eu não estou falando uma equipe de profissionais. Requer o apoio do governo, o apoio dos serviços de saúde, o apoio da sociedade, da família e dos profissionais, tanto na informação quanto no acolhimento dessa mãe. A gente podia dividir a mamada em duas partes, logo na hora para entender melhor como que a criança mama. Primeira coisa é a pega. Importantíssimo. O fato de ter a pega adequada vai favorecer que esse leite seja produzido. E a segunda parte é, apesar da pega adequada, a extração do leite também tem que ser adequada. Então, vamos falar da primeira parte, que é mais tranquilo. Hormonal. Bebê encosta a linguinha no mamilo da mãe por um estímulo de sistema nervoso. O sistema nervoso manda para a hipófise. Na hipófise é produzido um hormônio que se chama prolactina. Esse hormônio faz a produção do leite. Depois é estimulado a outra parte da hipófise para liberar um outro hormônio que se chama ocitocina. A ocitocina é o hormônio que ajuda a contrair as glândulas mamárias para sair o leite. Logo no pós-parto, essa mesma ocitocina ajuda a contrair o útero. Então, é muito comum, a mãe começa a amamentar, ela sente uma contração no útero, esse útero favorecidamente regride. E vai diminuindo o sangramento. Essa mulher pode retomar o seu ritmo de uma forma mais natural. Inclusive, eu não tenho mama, mas eu trouxe uma aqui no bolso para poder mostrar. Posso mostrar? Ah, com certeza. Isso, essa é a minha mama do bolso que eu mostro para os pacientes. Que anda no seu bolso essa mama? Não anda no meu bolso normalmente, mas no consultório está lá. Para todas as mães. Para dizer que você não tem mama. Eu não posso, né? Não posso. Enfim, esse aqui é a mama, mamilo e areola. Então, primeira coisa que é fundamental que se saiba: não existe nada que a mãe precise fazer durante a gestação para preparar a mama. O tal do banho de sol. Banho de sol, raspar a buchinha, andar com o sutiã cortado na ponta para que o mamilo raspe. Tudo isto tem a intenção de fortalecer o mamilo. Mas o mamilo não participa da pega. Olha, quem já teve bebê com dente ou sem dente e levou uma mordida no mamilo, não tem queratina que proteja esse mamilo. Ele racha. E o cuidado tem que ser tanto na pega quanto na saída. É importante. Porque pegou bonitinho, tá tudo lindo. Depois na hora de tirar faz que nem estilingue. Arranca, né? E o bebê pegando no mamilo, nesta região, o que vai acontecer? Ele fissura esse mamilo. Sim. E isto aqui... Pode virar ali, tá dando para ver? Isto aqui, vou te contar uma coisa interessante. Esse é um dado fundamental, não tem pesquisa, mas eu posso garantir.
O aleitamento materno só existe porque quem amamenta é mulher. Se fosse homem, na primeira mordida acabava o aleitamento materno. Que bom. Imediatamente. Acredito. Não tem como. Acredito. Homem Acredito. não tem jeito, ele realmente não teria como fazer a continuidade da amamentação. Bom, eu acredito. A pega, ela assim tem como não aguentaria um parto. Não, assim parto como, não. Não, parto nem se fala. Assim como não aguenta uma dor de cabeça. Olha, né? Sofre. Não, é sofrido. Tá. Eu sou casada. Mas vamos lá, então. Não pode ficar nem gripado. Eu tenho que admitir isso. Tá certo. Bom, não, então vamos lá. Bem. Aí o que acontece? A pega não é no mamilo. A pega é na areola. Então como é que tem que ser essa pega? A gente tem aqui a areola. A mama é assim. A pega tem que ser de tal forma que fique mais areola aparecendo para cima do que para baixo do mamilo. Do seio da mãe, da boquinha. A boquinha do bebê tem que ser o que a gente chama da boquinha de peixinho. O lábio superior para cima, o lábio inferior para baixo. Para grudar e fazer um vácuo. Voltado para fazer um vácuo. Além disso, se eu for pegar um sorvete e eu for chupar um sorvete, quando eu chupo, eu faço... A bochecha é encovada. Sim. O bebê tem uma gordurinha aqui, que quando a pega tá boa e a mãe consegue, e o bebê suga, e a mama da mãe vem para dentro da boca, ao invés de fazer covinha, ele faz uma bochecha. Ele empurra essa gordurinha para fora. Então a pega tem que ser lábio superior para cima, lábio inferior para baixo, grudadinho, né? O nariz afastado, o queixo próximo. Outra coisa importante, posição, né? Barriga com barriga. Se o meu prato de comida está aqui, eu não como assim. Eu como de frente. Então, independente da posição, se for posição tradicional, se for invertida, se for o bebê sentadinho, barriga com barriga sempre. E um detalhe que precisa ser prestado muita atenção, então vamos lá. Se todo mundo agora que estiver vendo aí, faz o teste em casa. Você tem agora a boca fechada, qual é a posição de repouso da sua língua? Céu da boca, encostado no dente da frente. É ali que está a língua. Se essa língua ficar aqui, o bebê não mama. Então o que ele faz? Ele tira essa língua porque ele tem um reflexo, que se chama reflexo de protrusão de língua, que vai até o 6º mês, por isso uma das razões de amamentar e de não introduzir comida antes do 6º mês, ele tira essa língua e põe essa língua aqui embaixo. Então o que ele faz? Vácuo aqui, suga, a língua faz uma ordenha, ela massageia a mama, esse mamilo vai parar no céu da boca, um jato de leite ele segura. Outra sucção, outra ordenha, outra vez ele segura. Na terceira ele engole. Beleza. Se esta língua não sai, e aí vamos já entender por que existe uma... Podia falar aversão, fica muito pesado, mas uma recomendação fortíssima para não se oferecer nem chupeta, nem mamadeira para as crianças. Por quê? Boca aqui, língua aqui embaixo. O bebê vai pegar a mamadeira. O que faz a mamadeira ou a chupeta? A chupeta, por exemplo, ela fica aqui, e quando o bebê põe a chupeta aqui, a língua que tinha que ficar lá em cima, fica aqui embaixo. Então o bebê fica assim. Essa posição. E a mesma coisa a mamadeira. A mamadeira empurra a língua do bebê para baixo e para trás. Aí ele volta para o bico, volta para a mama. Pega aqui vácuo, a língua para baixo e para trás, ele não consegue sugar. E aí ele faz o que é conhecido como confusão de bicos. E existe uma outra questão da dinâmica da mamada. Como é que o bebê mama? Se você pegar o maxilar dele aqui, ele puxa, ele faz essa movimentação, maxilar para baixo, maxilar para frente, maxilar para cima, e aí ele puxa. Se quando ele puxa a língua não está lá para segurar, ele solta. É aí que o bebê tem aquela mamada que ele fica angustiado porque ele não consegue prender, ele prende onde ele consegue, que é no mamilo. Aí ele morde. Por isso a importância de não fazer aquela questão de dar leite, dar na mamadeira, vou dar o peito, que acontece muito, né? Mas e não usar
intermediário grudadinho. Porque na hora que eu grudo o intermediário, a língua desse bebê não encosta diretamente no mamilo. E aquele intermediário não entra na boca do bebê. Ele continua chupando mamadeira, chupeta. Isto é uma confusão de bicos. Então, primeira parte é a pega e posição certinha. A segunda parte é o funcionamento do bebê para a mamada. É o maxilar fazendo o movimento certo, a língua vindo aqui e ele conseguindo extrair. Tá. Se isso funcionar certinho, as chances que a gente tem disto não dar certo são muito pequenas. Hoje no Brasil existe a obrigatoriedade nas maternidades do teste da linguinha. Sim. Qual é a intenção do teste da linguinha? É avaliar se existe anatomicamente um freio de língua, não na ponta, mas até lá embaixo, que impeça ou dificulte a saída dessa língua. Exato. E se ela existe, isso precisa ser bem avaliado, porque o freio estar lá não significa que a sucção não é boa. Ela pode ser funcionalmente boa, mas se ela não for boa, esse bebê vai começar a perder peso. E quando ele começa a não ter eficácia na mamada e perde peso, ao invés de a gente examinar fono, o próprio pediatra examinar, e se tiver o freio, encaminhar o quanto antes para um odontopediatra, fazer uma cirurgia que se chama frenotomia, para tirar esse freio, para livrar essa língua, esse bebê pode perder peso e a conclusão vai ser assim: teu leite é pouco. É fraco. Teu leite é fraco. Esse bebê é grande, ele é fraquinho. Você não vai conseguir amamentar. Você não vai conseguir amamentar. Esta é a frase-chave principal que faz com que a mulher se desempodere. Ocitocina e prolactina são dois hormônios que são extremamente inibidos por ansiedade e depressão. Então, uma mãe que espera parir, o processo às vezes não sai como ela quer. A esperança dela é amamentar. E na sala de parto, ou logo na maternidade, ou no próprio pediatra, ou a família olha e fala assim: imagina, você acha que você vai conseguir amamentar? A nossa família nunca ninguém amamentou. Nunca ninguém conseguiu. Você acha que você vai conseguir? Olha, o bebê está chorando. Dá uma chupeta para ele. Para que vai deixar ele chorando? Deixa a mãe com peso de consciência que está deixando o filho passar fome. E aí, esta mãe... olha, você está deixando teu filho passar fome. Isso acontece muito, chega muito pra gente. E aí acaba o leite, e aí realmente essa mãe sente essa sensação de eu não consigo, e depressão pós-parto, diminui a produção. E aí diminui a produção do certeza. leite. Zé, eu acho que você deu aqui um banho, uma aula aqui, né, para as mães. Eu tenho certeza que muitos, acho que a maioria que estão nos assistindo, não sabiam que um mecanismo tão perfeito assim, não é isso? E a importância de uma pega. Que é o que mais faz desistir, porque aí faz fissuras e realmente são muito dolorosas e as mães acabam desistindo. Muita gente acha que uma grande fase do desmame é a volta ao trabalho. A primeira grande fase do desmame é 15 dias de vida. Que é quando essa mãe sofreu todo esse processo, não teve o apoio que ela precisava. As que ultrapassam essa fase, por isso que eu falo que se fosse homem não amamentava, a frase que a gente escuta é assim: olha, foi muito sofrido nos primeiros 15 dias, eu sabia que ia ser sofrido, mas aí meu mamilo calejou, e aí foi tranquilo. Calejou o mamilo? Homem não caleja o mamilo. Não, né? Não chega a esse ponto. Olha, nós vamos ter que ir para o intervalinho, e vamos voltar aqui, que aí eu quero te fazer uma pergunta importante. A diferença, para as mães entenderem, do leite de vaca, do leite materno. Primeiro que o leite de vaca é para bezerrinho, né? Com 2 meses, 3 meses já é um adulto bezerrinho, né? Então por aí vocês vão começar a entender que a questão do leite de vaca é pós-crito, é crime, eu falo que é crime. Olha, não deixem de assistir o programa Saúde em Seu Lar, agora também pelo canal do YouTube, programa Saúde em Seu Lar com a doutora Regina Cioff. Lembrando, todo domingo 19h30, quinta-feira 16 horas e sexta-feira cedinho, 6 horas da manhã. Achei que o pessoal não fosse assistir 6 horas da manhã,
E o pessoal está assistindo o programa Saúde em Seu Lar já há 10 anos, fazendo diferença na sua vida. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Quem chegou atrasadinho aí na sala, estou aqui com o Dr. Moisés, que é pediatra, meu colega, com muito orgulho, pediatra, e é também chefe do Departamento de Amamentação de Leite Materno da Sociedade Brasileira, da Sociedade de São Paulo. Sociedade de Pediatria de São Paulo, uma grande sociedade. Não é isso? Eu estou presidente do departamento, né? Porque isso assim, eu sou mesmo o criador de um movimento em São Paulo que a gente chama de Movimento Eu Apoio Leite Materno, que existe desde 1º de abril de 2015, para a gente falar diariamente. Então tem se inscrever. Você tem um meio de comunicação para falar diariamente? Eu Apoio Leite Materno, se inscrever no Google. Eu Apoio Leite Materno, tem Twitter, blog, Face, Instagram e canal de vídeo no YouTube, então tem só sobre aleitamento rede social, materno. Muito bastante bom. Coisa na rede então social. Então nós vamos colocar depois. Isso eu sou GC? Sempre. Né? Eu estou presidente. Depois você pode passar tudo certinho pra gente, nós vamos colocar para as pessoas seguirem. Bom, antes da gente ir pro intervalinho, eu perguntei para você. Vamos lá, agora é a hora da gente massacrar o leite de vaca. Coitada da vaca, né? Coitada. Não, pro bezerrinho é uma belezinha, né? Uma belezinha. Pro bezerrinho, em 2 meses que eu disse, já é uma vaquinha, vamos dizer assim. Agora a criança não é um adulto, não é um adolescente. Eu gostaria que você mostrasse aí para as pessoas a gravidade que é você amamentar uma criança com leite de vaca. Eu acho que são 2 coisas interessantes para a gente já abrir uma comparação. O leite materno é o nosso arroz e feijão. O leite de vaca é a nossa feijoada. É assim, então quer dizer, eu como minha feijoada e eu durmo. Sim, você dorme, e quem toma leite de vaca dorme, porque para digerir este leite de vaca, eu gasto o oxigênio do meu cérebro para fazer essa digestão. Então, cai o oxigênio do meu cérebro, eu tenho sono e durmo. Não é porque eu estou mais alimentado. Eu estou giboiando, na verdade. Né? Eu comi um boi, isso é uma coisa importante. Segunda informação que é sempre importante. Fórmula infantil também é leite de vaca. Sim. Só que é leite de vaca modificado. Mas é leite de vaca. Muitas mães acham assim, não, mas eu não dou leite de vaca, que é o que está na caixinha, ou no vidrinho, ou no saquinho. Eu dou aquele da latinha. Então, o da latinha também é leite de vaca. Vem do leite da vaca. Ele só é modificado. Sim. Terceira informação que é importante entender. A fórmula infantil é importante. Porque sim, existem crianças que não conseguem ser amamentadas, existem situações de saúde materna onde essa criança não pode ser amamentada. Depois de um determinado tempo, essa criança pode ter a necessidade de um suporte de cálcio melhor, e o leite é ainda assim o nosso maior aporte de cálcio, mas ele é a exceção, ou melhor, desculpa, ele deveria ser a exceção. Não pode ser regra. Não é. Super simples. O leite da mãe é o leite da espécie. Ele é o sangue sem as hemácias. É um alimento vivo. Ele modifica de acordo com o tipo de tempo de gestação. Então, um bebê prematuro tem um leite diferente, um colostro diferente do que a mãe do bebê a termo. Certo. Ele muda conforme o tempo, então ele passa de colostro para leite intermediário para leite maduro. Ele muda do começo para o final da mamada, do começo para o final do dia. O bebê está resfriadinho. Através do contato da saliva do bebê com o mamilo da mãe, ela recebe essa informação desse vírus, produz anticorpos e transfere esses anticorpos para o bebê. Leite de vaca tem anticorpo para o bezerro, o leite que o bezerro mama direto da vaca. O leite industrializado, zero. O leite materno tem anticorpos preparados para esse bebê.
existe uma estatística que foi divulgada mundialmente que se amamentassem crianças desde a primeira hora até o 6º mês, a gente teria 830 mil mortes a menos por ano no mundo. É morte à beça. É muita. Quais seriam mais essas doenças que levariam a uma diarreia, quadros respiratórios, pneumonias, infecções. E que nós vamos falar daqui a pouquinho, das benditas alergias, né? Sem dúvida. Essa é outra questão. Nutricionalmente falando, o leite de vaca tem cerca de 75 componentes, o leite materno tem mais de 300. Então, ele é o componente, se a gente for falar de leite por leite, incomparável. Ele é tão importante que as indústrias de leite buscam e divulgam questões que eles pegam do leite materno. Então, essa fórmula tem probiótico, que é igual ao do leite materno. Essa fórmula tem... é hidrolisada igual ao leite materno. Os fosfolípides é igual ao leite materno. Eu escrevi uma matéria um dia desses que eu falava o seguinte, nada, por favor, sem questão de comparação e não é propaganda, mas sim. É assim, se você pegar um Fusca e colocar nele 4 pneus de Mercedes, ele continua sendo um Fusca com pneu de Mercedes, ele não vira uma Mercedes. Se você pegar leite de vaca e colocar nele partes do leite materno, ele não se transforma no leite materno, ele continua sendo leite de vaca. E os elementos do leite materno, além de eles serem primordiais, eles funcionam em conjunto. Eu não posso querer pegar... É uma engrenagem, né? Mas é uma engrenagem. Não é tudo azeitadinho, bonitinho, exatamente, preparadinho. Tá bem conservado, não precisa de preparo, vai da fonte ao consumidor. Não dá para ser mais perfeito. Então, quando a gente faz esta comparação, não existe a menor possibilidade de anos-luz de diferença do leite materno com a fórmula infantil. Mais uma vez, existem mães que não podem, existem mães que não conseguem, existem crianças que por alguma razão têm alguma necessidade e aí existe a fórmula. Mas a fórmula é um remédio. É uma indicação, ela é uma prescrição médica. Exatamente. Bom, eu acho que aí ficou bem claro que o leite de vaca, gente, não pode ser utilizado, não é isso? E muitas vezes o que acontece? E o custo disso também. Sim. Eu estou dando leite, a fórmula tal, na outra consulta, se orienta, tal, na outra consulta vem, já estou dando leite de vaca, não aguento comprar. Então é complicado, né? Existe a recomendação de não se dar leite integral abaixo de 1 ano de idade. A gente busca puxar para os dois. Mas abaixo de 1 ano de idade, aí vem aquilo que você tinha comentado, aumenta o índice de alergia alimentar. A gente tem uma estatística no Brasil de 3 a 6% das crianças têm alergia alimentar. Destas, 85% são alergia à proteína do leite de vaca. A impressão que a gente tem hoje é que 85% das crianças têm alergia à proteína do leite de vaca, porque a quantidade de sintomáticos, sangramento intestinal, bebês com questões de pele, respiratórios, sangramento intestinal. E olha só da onde no sangramento intestinal, só para uma orientação, né, mas o aleitamento materno, se a mãe estiver amamentando, ela também tem que fazer a suspensão, suspender leite e derivados. Leite e derivados. Então só dar uma dica. E o tratamento é leite materno. Exatamente, é o tratamento. Porque a fórmula que se dá para quem não amamenta custa em torno de 200, 300 reais a lata. Então é uma fórmula importante, ainda bem que ela existe, algumas delas são subvencionadas pelo próprio governo, mas o ideal era não usar e gastar esse dinheiro para outras possibilidades. Mas olha, outro dado que é interessante, né? Até o 4º dia de vida, o intestino do bebê, ele é permeável. Ele fecha a permeabilidade dele com 4 dias. Permeável a quê? A proteínas grandes, como a caseína e a beta-lactoglobulina. Caseína é aquela proteína que quando a gente pega o leite e joga aqui e ele coalha, aquele coalho é de caseína. Sim. Em situações normais, esta caseína
do leite de vaca não é absorvida. Se ela não é absorvida, ela não sensibiliza essa criança. Mas até o 4º dia, se essa criança tomar fórmula, ela passa a ser sensibilizada. Então está cada dia mais comum crianças que na maternidade tomaram uma vez uma fórmula. E a partir daí, elas desencadearam a alergia à proteína do leite de vaca. Deixa eu mudar só também mais um comentário. Alergia à proteína do leite de vaca é uma coisa, intolerância à lactose é outra coisa diferente. Muito lactose diferente. é açúcar, proteína é proteína. O bebezinho tem cólica, tem gases porque tem intolerância à lactose. Não tem. Não tem. Não tem. O leite aliás, está virando moda, virou moda, né? O leite intolerância à mais... lactose e alergia à proteína. E refluxo também virou moda. Esse é o terceiro que acompanha. Nossa, o que vem depois. Jesus Cristo. O leite mais rico em lactose é o leite materno. Em todos eles, o mais rico. Existem casos de crianças que nascem sem a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Sim. Raríssimo, íssimo. 5 casos descritos na Finlândia, mas pode acontecer. Estas crianças não podem tomar lactose nenhuma. Então, quem tem intolerância à lactose de bebê, quem tem suspeita, não tem. Não tem. Precisa de exames, precisa comprovar, e se achar, tem que publicar, porque é raro. É muito raro. A alergia à proteína do leite de vaca... Mas tem muita gente, infelizmente, que substitui o leite por outro, você sabe dizendo que o bebê tem intolerância à lactose. Vamos dar leite sem lactose. Vamos dar leite sem lactose. E o problema não é a lactose. Claro que não. Né? Enfim, e aí o que acontece? Se a gente conseguisse, na própria maternidade, diminuir a utilização da fórmula infantil, como é que a gente pode fazer isso? Alojamento conjunto, por exemplo. Se este bebê nasceu e já fica desde o início com a mãe, essa mãe tem o contato pele a pele, vai ter acontecido o corte, clampeamento tardio de cordão, ela vai ter amamentado, ela pode começar a ter os cuidados do seu bebê próximo na maternidade, para que ela consiga já estimular esse bebê a mamar, já receber uma orientação da equipe de apoio que existir na maternidade, pediatra, enfermeiras, consultoras, doulas. A gente tem uma equipe de apoio grande que pode ajudar essa mãe para que ela se sinta confortada, acolhida, compreendida, escutada, e que a gente consiga favorecer tanto essa mãe, quanto esse bebê, quanto essa família, quanto a sociedade, quanto o país, em criar indivíduos saudáveis. Um dos estudos do professor Vitor, que foram publicados no Lancet, que é uma revista de alcance mundial, fala, ele estudou uma população em Pelotas durante 30 anos, e ele acompanhou e colocou o seguinte, que os mais bem-sucedidos financeiramente e os que tinham uma capacidade intelectual maior foram amamentados desde a sala de parto, exclusivo e livre demanda até o 6º mês, estendido até 2 anos ou mais. Então, o aleitamento materno promoveu uma melhora de QI e promoveu condições melhores de empregos quando essas pessoas atingiam a idade adulta. Você viu um trabalho que foi, eu não sei, não me lembro exatamente onde que eu li, um trabalho americano dizendo que da diminuição do índice de depressão em adulto? Sim. Um trabalho maravilhoso, inclusive de suicídio e tudo mais, com a questão do aleitamento índice materno. Menor de leucemias na criança, índice menor de câncer de mama, câncer de ovário na mulher que amamenta. Então, ela faz bem para todo mundo. Agora, a pergunta é assim, e isso é o que mais chama a atenção talvez da gente. Não conheço nenhum profissional, nenhuma pessoa que não concorde que o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Não consigo, não achei nenhuma que falou. Pode ter, eventualmente, mas assim, a imensa maioria, não. A nossa estatística no Brasil é a seguinte. Aleitamento materno na sala de parto, 66%.
Aleitamento materno exclusivo, 54 dias, que deveria ser 6 meses. Aos 6 meses, 40%, 41% das mães em aleitamento materno exclusivo. E a duração média, que a gente espera 2 anos ou mais, está em 11 meses e 3 semanas. Então, o que falta? Onde é que a gente está errando? Precisamos começar a pesquisar. Para que esses indicadores melhorem. Isso precisa melhorar. A gente está pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, então agora tem lei que quem constranger mulher que estiver amamentando em público vai ser multado. A lei que nas universidades, ou isso baixado pelo Ministério da Educação, em qualquer universidade, em qualquer local, a mãe tem direito de amamentar o seu filho. O Papa falou para amamentarem na missa dentro da Capela Sistina. Eu não consigo entender muito bem a dificuldade da aceitação de uma questão que é natural. O bebê, e mais, né? Isso é outra informação que eu acho, sempre eu gosto de passar essa informação. O bebê está dentro do útero, como é que ele respira? Respiração é a troca de gás carbônico por oxigênio. Ele respira através do cordão umbilical. Como? O tempo inteiro, em livre oferta. Alguém vai lá e corta o cordão umbilical e fala assim para o bebê: olha, você vai respirar de 15 em 15 minutos? Não vai. Quando que ele respira? Em livre demanda. Sim. Como é que esse bebê recebe alimento dentro do útero? Através do cordão umbilical. Quando? O tempo inteiro, em livre oferta. Ele nasceu, alguém corta o cordão e fala assim: você vai mamar de 3 em 3 horas? Não pode, você vai mamar um peito só. Por alguma razão, Deus deu 2 seios para a mulher. Alguma coisa ele quis dizer. Ia ficar esquisito também. Tenha gêmeos. Não é a maioria. Pois ia não ficar é esquisito um só no centro. Podia ser ergonômico, eu acho que não, mas não ia ser muito legal. Não, ia ficar né? esquisito, ia ficar esquisito. 2 seios. Então para quê? Para oferecer os 2 seios para uma mamada. Sim. Quem vai definir intervalo, duração e 1 ou 2 seios por mamada é o bebê. Às vezes a mãe tem um volume grande de produção de leite e ela consegue com uma mamada com 1 seio só amamentar, e na seguinte ela vai amamentar o outro. Sabe o que ela pode fazer? Olha que coisa maravilhosa. Doar esse leite. Sim. O Brasil é reconhecidamente é considerada a maior rede de banco de leite humano do mundo. Foi citado num jornal de maior circulação na língua inglesa, que se chama The Guardian, como exemplo de aleitamento. Falta leite nos bancos de leite. Esse leite do banco de leite é usado para o prematurinho. Para o filho, para a gente, aquele leite materno é nutrição. Para o prematurinho, o leite materno é vida. É vida. Isso Lembra mesmo. que eu falei que no estômago de um bebê de termo cabem 5 ml por mamada? No de um prematurinho cabe 1 ml. É. Isso quer dizer o seguinte: mas eu vou doar, são só 100 ml, é tão pouquinho. 100 ml salvam a vida de 10 prematurinhos num dia. Puxa, se essa mãe aprendesse a doar, e olha, brasileiro é um povo extremamente solidário. Tá no frio, todo mundo vai lá em casa, pega o agasalho que não usa mais para doar para alguém que eu não sei quem é. Caiu uma catástrofe mariana, o que a gente faz? Todo mundo cotiza e manda água, manda alimento. Só não doa leite materno. Se esta mãe se prepara desde o início e ela é orientada para doar o leite materno, o que vai acontecer? Quando ela voltar ao trabalho, 15 dias antes, ela começa a tirar este leite, pode ficar 12 horas na geladeira e 15 dias congelado. E ela começa a armazenar para que quando ela volte ao trabalho, ela amamente quando ela sai, alguém ofereça de copinho esse leite depois e quando ela volta, ela continua amamentando. Existe uma cartilha do Ministério da Saúde que se chama Cartilha da Mãe Trabalhadora que Amamenta. Lá tem todas as orientações. Isso é só baixar no Google. Baixar no Google. Dá no Google lá. O Google, aliás, nosso
maior concorrente, sim, tem muito mais paciente bastante do que eu, muito não mais. Atende telefone, que isso? Não faz consulta, não ganha acorda bem mais. à noite, ganha muito mais, e enfim, mas procura isso dele, bota esse Google para trabalhar, bota esse Dr. Google para trabalhar, ele vai trabalhar e vai orientar, isso é uma informação importante. Mas nós vamos ter que ir para um intervalinho, estamos no finalzinho do programa, mas eu acho que foi assim, um programa, está sendo, né, um programa realmente mostrando um lado diferente do que aqueles programas habituais que a gente vê, né, Bia, em relação ao leite materno. Não sai daí, eu nem vou falar muito com vocês não sai daí, volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Celular, no finalzinho do programa. Estou aqui com o Dr. Moisés, aí um papa, né? Um papa aí do aleitamento materno. Conhece muito, não é isso? E tenho certeza que depois desse programa aí vai ter muita diferença, pode ter certeza disso. Tomara. E olha, eu vou contar, muito disso que eu estou conversando, que a gente conversa, eu aprendi nas redes sociais, nos grupos de mãe, ouvindo as mães e conhecendo a realidade. O que eu mais gostei de você é que você apoia as mulheres mesmo. E diz que o homem não aguenta. E olha, eu vou dizer. Não aguenta. Vou te falar, viu? Esse é bom. Olha, tem duas perguntas. Uma é o seguinte, em relação a medicamentos. Mãe que está amamentando, e quais são os medicamentos aí? Olha, vai ter que suspender, não pode... Então, existe na rede, no Google, olha lá o Google de novo, duas indicações. É uma cartilha, um manual de uso de substâncias e medicamentos para mulher que amamenta, na amamentação, que é do Ministério da Saúde. Sim. Lá eles colocam, você tem que procurar pelo nome... não comercial, pelo nome científico da substância, e lá eles vão dar: verde pode usar, amarelo, atenção, vermelho não pode. Tem muito pouco vermelho. Antidepressivo tem um monte de verde, então olha, vai tomar antidepressivo, precisa parar, não precisa parar. Exatamente. Vai ter que fazer uma anestesia do dente, não precisa parar. Vai ter que fazer esclerose de veia, glicose, vai para a veia e o bebê vai ficar diabético. Não passa. E um outro site que tem na internet, esse é muito legal, porque essa cartilha nossa é de 2010. Aliás, quem foi um dos responsáveis por esse manual é o Dr. Joel Lamounier, que é daqui de Minas Gerais, mineiro bom, uai. Um defensor ferrenho do aleitamento materno, gente finíssima, mas ela é de 2010. Está em vigência a tendência de uma atualização. Mas existe no Google um site que se chama e-lactancia.org. O e-lactância ele é atualizado diariamente. E lá são 4 classificações: muito baixo risco, médio risco e alto risco. Então é só fazer a mesma coisa. Se quiser, e lá tem procedimentos, isso é legal. Você escrever lá esclerose de varizes, vem lá, verde, muito baixo risco. Não existe risco. Tatuagem, não tem risco, só não pode tatuar mamilo e areola. O resto não tem problema. Então, em relação a medicamentos, isso é super importante. Conhecer, e é importante não que o pediatra, que todos os profissionais que mexem com uma mulher que está amamentando, dentista, dermato, endócrino, o obstetra, o pediatra, conheçam esse manual, porque assim vai ter essa noção de um medicamento mais apropriado. Tá. E em relação a estar amamentando e engravidou? Aí o obstetra, né, não todos, é claro, né? Lógico. Fala assim, pode tirar do peito, porque vai fazer mal pro teu bebê, esse leite não vai mais servir. Então, são duas questões... Vamos tirar essa... São duas questões importantes. Isso se chama amamentação em tandem. Sabe aquela bicicleta que tem 2 assentos? Sim. Na sequência, isso é o tandem. É daí a origem dessa palavra. Sim. É a mãe amamentar 2 filhos de idades diferentes na mesma sequência. A grande preocupação que tem, por exemplo, no pré-natal obstetra, é que a contração uterina provocada pela ocitocina, que é liberada na mamada, faça a contração do útero. A ocitocina só faz da contração do útero maduro, do útero pronto para nascer. E vou dar um dado que talvez interfira um pouquinho na vida das mulheres e dos homens nessa idade, nessa fase. A ocitocina liberada num orgasmo
é 1000 vezes maior do que numa mamada. Então, se é para não recomendar mamada, as mulheres não podem ter orgasmo durante a gravidez. Como a gente não vai recomendar isso, porque também não é essa a questão, a amamentação está perfeitamente liberada. Ah, mas olha, está com muita contração, está em risco, isso é uma exceção. E depois, esta mãe pode amamentar o recém-nascido e o mais velho. Ué, mas e aí? Aí a natureza é super sábia. O leite que chega ali é o colostro. Pode acontecer do maiorzinho mamar e falar, não gostei desse leite. E até ele desmamar. Não acontece com frequência. Ele dá um tempo e os dois mamam. Com a diferença básica. A preferência sempre é para o bebê. Nessa idade, o mais velho já não está mamando com a mesma frequência. Ele já come, já dorme à noite, já tem outras características. Então, dá para amamentar os dois. A gente tem situações e vários casos, e cada vez mais esta prática a gente vê no nosso dia a dia. Com certeza. Bem, pode fazer suas considerações finais. Eu já quero parabenizá-lo pelo trabalho, que Deus continue aí iluminando e levando essas informações, é importante pelo Brasil afora, né? É a primeira vez que está vindo a Poços de Caldas. Vamos trazer outras vezes, pode contar comigo, Círculo Materno, sempre que precisar, né? As meninas, minhas amigas, a Bia já esteve aqui fazendo programa comigo, já, sobre aleitamento materno. Parabenizar e agradecer pela disponibilidade, viu? Que Deus continue iluminando aí seu caminho, a sua vida, né? E nossa vida aí, nós pediatras, né? Eu tenho muito orgulho de ser pediatra. Eu também gosto muito. Eu tenho muito orgulho de ser pediatra, porque eu acho que nós fazemos a diferença. E olha, não tenha dúvida, nós fazemos a diferença. Tem muito profissional muito bom. Tem, muito bom. Tá? Então a gente fala às vezes, cita alguns exemplos chatos, porque as próprias mães colocam isso nas redes, as próprias mães contam isso às vezes pra gente, mas tem muito profissional muito bom. Tem. Aliás, a maioria, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a gente tem muitos bons profissionais. Olha, eu queria agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de a gente estar compartilhando. E a gente ainda vai conseguir inundar esse país de leite materno, alagar esse país de leite materno, e que a gente, chuva de glória, se Deus quiser, e que a gente consiga mesmo sensibilizar, conscientizar, aproveitar que nós estávamos na Semana Mundial de Aleitamento Materno de 1 a 7, e esse é o primeiro ano que no Brasil é oficial por lei o Agosto Dourado, foi uma lei decretada no dia 12 de abril pelo presidente, e que o aleitamento materno não se resuma à Semana Mundial ou ao Agosto Dourado. Que a gente caminhe para o Ano Dourado, que a gente promova, por exemplo, em breve, a Semana Mundial do Aleitamento Paterno, que seria uma semana dedicada à conscientização da importância do aleitamento materno para o pai e da importância do pai do aleitamento materno. Então, de repente... Não é mais binômio mãe e filho, é binômio... E outra, né? É importante a gente ter na cabeça assim, o pai não ajuda, o pai participa. Tirando gestação, parto e a amamentação, o pai pode fazer absolutamente tudo. E o apoio e o acolhimento desse pai são absolutamente fundamentais. A gente não amamenta porque dói mesmo, a gente não teria essa coragem, mas a gente tem todas as condições de prover uma situação para que essa mãe se sinta confortada, segura e acolhida, para que ela possa dedicar esse tempo dela valorizada para poder amamentar. Pelo companheiro, pelo marido, é uma fase que dá uma desestruturada no corpo da mulher. Certeza. Não adianta. Agora, precisa ter carinho, precisa olhar a mulher de forma diferente, porque isso faz a diferença, inclusive, para que ela possa se incentivar e cada vez mais ir amamentar o seu filho e ser feliz com toda a sua família. Não é isso? Com certeza. Olha, eu levo uma lembrança do nosso programa, é um coração. Obrigado. Tá? Levo lá para São Paulo, esse coração. Tá no caminho já. Né? Tá bom? Uma lembrança aí do nosso programa. Aproveitar para agradecer lá aos Molinari, aqui dos Cristais do Murano, que nos beneficia, aí com esse coração maravilhoso, com essas peças maravilhosas. Agradecer o Paulinho e o Antônio Carlos Molinari. Um grande abraço a todos vocês. A vocês, muito obrigado pela audiência, pelo carinho.
E até a próxima, claro, sempre eu digo, se assim Ele permitir. Boa amamentação. Sejam felizes.